Pessoal, mas o mundo é uma caixinha de surpresa mesmo, né? Quem diria? O Maduro, uma figura que até poucos dias estava querendo atacar Essequibo, entrar em Essequibo para tomar o petróleo, né? Lá da Guiana, queria uma guerra aqui na região da América Latina, agora virou um pacifista. Depois que o Donald Trump ameaçou invadir a Venezuela, o Maduro disse que aqui na América do Sul não é um lugar para guerras, que é preciso resgatar a paz. Ai, é um pacifista. Que pessoa bondosa o Maduro, né? Só que não. Vamos falar também de uma declaração super polêmica do André Fernandes, meu amigo. Esse cara é polêmico pra caramba e esse cara é corajoso, tá? Nós vamos falar sobre o André Fernandes. E ia ficar para a última matéria, a gente ia falar sobre o Gustavo Gayer, né? Não deu tempo. A gente vai falar nesse editorial número 2, né? Do nosso almoço com política aqui. Sejam todos bem-vindos. Prazer e honra enorme estar aqui com vocês, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar, tá bom? Inscreva-se, curta e compartilhe. Vamos lá. Bom também. Eu tô bom. Espero que você esteja bom também. Vamos entender o que tá rolando? O Maduro tá com a batata assando. Tá, que não passa nem Wi-Fi, mas não quer largar o osso. O que custa o Maduro entender que o Donald Trump tá mandando um recado para ele falando, olha, é o seguinte, Maduro, eu não quero abrir margem para esse pessoal falar que eu tô violando soberania, para esse pessoal falar aí, para essa esquerdalha safada, sem vergonha, falar que eu tô violando soberania, que eu invadi a Venezuela. Não, eu vou fazer. Você tem que saber que eu vou fazer. Mas eu tô te dando a chance de dar linha, de correr, de sair daí vivo ainda. Porque a minha recompensa sobre a sua cabeça é vivo ou morto. Que tal você fazer um acordo com a gente de que eu tiro a recompensa, você deixa a Venezuela e a Maria Corina Machado, né? Assume aí o Edmundo Gonçalves. Mas o Maduro não quer. Então tem que se ferrar mesmo. O Maduro, ele tá revoltado com o Donald Trump. Não aos golpes de Estado da CIA. O Maduro, que de golpe de Estado ele entende muito, tá dizendo que o Donald Trump é quem está tentando fazer um golpe de Estado através da CIA contra ele. Se você não acompanhou os últimos editoriais, eu te atualizo. O Donald Trump autorizou que a CIA possa adentrar no território venezuelano com ataques letais. Ou seja, é para entrar e pô, CPF cancelado, mandar vagabundo para vala. É isso que o Donald Trump vai fazer. Quer dizer, na verdade ele já está fazendo. Ele assinou um decreto também, na semana passada, em que ele declarou guerra ao narcotráfico. Ou seja, todos os traficantes de drogas da Venezuela são considerados soldados potenciais, porque estão armados. Então, as baixas deles não é um atentado contra a humanidade, é baixa de guerra. Ou seja, eles são criminosos, eles estão em guerra. Se eles tiverem a chance, eles vão matar os soldados norte-americanos. Então, os soldados norte-americanos vão matá-los se eles estiverem transportando drogas para os Estados Unidos. É guerra. Foi declarada guerra, entendeu? E aí o Maduro fala que isso é um golpe de Estado. E de golpe, né? O amigo do Lula, o homem bom, entende. O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, condenou na quarta-feira aquilo que ele chamou de golpes de Estado orquestrados pela agência de inteligência americana, a CIA, tá? Após o jornal norte-americano, The New York Times, avançar que Donald Trump autorizou missões secretas na Venezuela, confirmadas posteriormente pelo próprio líder norte-americano. Então o Trump falou, yes, do it, ou seja, vai lá, faz isso, detona, pode derrubar o Maduro. Como vai acontecer? Eu não sei, eu tô aqui com a pipoca pronta, né? Esperando esse desfecho maravilhoso, bom, mas bom demais,
dessa situação. Eu tô achando bom, mas eu tô assim, tô contando as horas para ver isso acontecer. Olha só, a Veja já tratou do caso. O Brasil e a Colômbia já analisam as consequências da queda do Maduro. Ou seja, é os dois, né? Mais amiguinhos do Maduro. É os dois que, se o Maduro cair, pode dar com a língua nos dentes. Será que tem alguma coisa a ver? Venezuela, Brasil, Colômbia, Foro de São Paulo? Será que tem alguma coisa a ver? Tem muito. Então, se o venezuelano cair, meu amigo, o que vai ter de gente revoltada? Se o Brasil e a Colômbia não entrar para socorrer, como o próprio Ortega da Nicarágua disse que se o Brasil não for um elo forte para proteger o Maduro, o Ortega pode contar algumas coisinhas sobre o Lula, né? Domínio e exploração americana. Aqui é militante, jornalista, né, gente? Mas vai lá. Domínio e exploração americana do petróleo na Venezuela e na vizinha Guiana deixaram os Estados Unidos em posição inédita de influência sobre o mercado mundial. Olha, os Estados Unidos só estão de olho no mercado de petróleo da Venezuela. Sabe que tipo de informação é? Você sabe o que eles estão falando? Quando eles tentam te convencer que o Donald Trump está de olho no petróleo da Venezuela, você sabe o que esses jornalistas militantes estão tentando te falar? A verdade, tá? Temos que assumir que o Donald Trump está de olho, sim, no petróleo da Venezuela, mas não é à toa. E acho que o Donald Trump está certo. A grande questão é a seguinte: o fato da Venezuela ter tanto petróleo não desfaz o argumento de que o Maduro é um ditador, sim. E é óbvio que o Trump está juntando o útil ao agradável. Se a Venezuela não tivesse o petróleo que ela tem, é lógico, o Trump não estava nem aí para a Venezuela, como ele não está nem aí para a Nicarágua. Você vê a preocupação do Trump na Nicarágua? Ele preocupa com Cuba, porque o Marco Rubio, que é o secretário de Estado, ele é descendente cubano, né? E também manda droga demais para lá. Cuba é um potencial fornecedor de drogas para os Estados Unidos. Mas a regra é a seguinte: o Trump está juntando o útil ao agradável. A Venezuela realmente tem um dos maiores campos de petróleo do mundo, mas não sabe explorar. As plataformas são obsoletas, o Estado já não gasta o dinheiro necessário com a exploração. Ou seja, há uma mina de ouro, os venezuelanos estão sobre uma mina de ouro e não sabem explorar. E é óbvio que o Donald Trump está vendo que a China está explorando isso e ele não quer. O Donald Trump está em Essequibo, está na Guiana. Lá na Guiana, a Guiana está sofrendo um crescimento, está aproveitando um crescimento econômico sem precedentes. E aí o Trump quer fazer isso na Venezuela também. Falou, eu quero um aliado poderoso. Eu entendi o que o Donald Trump quer. O Donald Trump não quer esses esquerdistas lambedores de China por aqui, quer aliados fortes, poderosos aqui. Não é à toa que o Donald Trump ofereceu 20 bilhões de dólares para a Argentina se o Milei ganhar as legislativas. Vocês entenderam? O Trump está de olho no mercado aqui interno, né? Em Brasília, diplomatas acham que não é uma questão de se, né? Não é se o Donald Trump, mas quando o Donald Trump e os Estados Unidos vão entrar em ação para derrubar a ditadura venezuelana. Eles vão, e é necessário, e tem que acontecer. O mundo não aguenta mais ditaduras. Essa matéria da Veja, tá? O governo do Brasil e da Colômbia já começaram a analisar prováveis consequências, principalmente na migração para cidades de fronteira, do lado brasileiro, Pacaraima, em Roraima. Eu acho ao contrário. Eu acho que se o Trump entrar, invadir e arrancar o Maduro logo, a imigração vai ser reversa. O que eu conheço de venezuelano que é louco de voltar para sua terra, eu, por exemplo, sou louco de voltar para o Brasil e ficar só no Brasil. A minha intenção, se eu pudesse, eu só viveria no Brasil, eu ficaria no Brasil aí 360 dias por ano, né? 65 eu ia aproveitar e passear, viajar, só passeio. Mas não, eu fico a maior parte do ano fora e cada vez menos eu tô indo para o Brasil, por vários fatores.
O governo do Brasil e da Colômbia já começaram a analisar, né? Principalmente pela migração. Por óbvio, o alvo central é a ditadura de Maduro, cuja cabeça está a prêmio pelo dobro do valor atribuído a Osama Bin Laden, o arquiteto dos ataques do Al-Qaeda, no 11 de setembro de 2001. Para a Casa Branca, Maduro, vivo ou morto, vale 50 milhões de dólares. Ou seja, a bagatelinha aqui, né, de 270 milhões de reais. E aí, depois de tudo isso, o senhor Maduro vira um pacifista, uma figura anti-guerra. Brasil de fato. Não queremos uma guerra no Caribe, diz Maduro após a ameaça de invasão terrestre por Donald Trump. Os Estados Unidos autorizaram a presença da CIA em território venezuelano. Para analistas, a ameaça faz parte da escalada retórica de Trump. Né? Brasil de fato, né, gente? Mas assim, o que acontece? O Maduro sentiu o drama. O Maduro sentiu, literalmente, né, o que vai acontecer com ele, né, qual é o resultado final para ele depois que o Trump resolver agir. O que eu posso dizer? Vai logo, Trump. Tô ansioso já, né? Vamos falar do André Fernandes agora. Menininho bom, tá? Menininho bom lá do Ceará, né? Ó, o que acontece? O André Fernandes, ele tá fazendo várias denúncias, ele é muito corajoso, ele tá peitando, né, aí de certa forma, o crime organizado, e ele tá tentando ganhar uma visibilidade com o discurso contra o crime organizado. O problema é que a gente sabe, né, que no Brasil, qual acaba sendo o fim de gente, né, que realmente resolve encarar o crime organizado de verdade. E aí o André Fernandes, ele escuta, não vou nem falar, só escuta o que ele falou. 152 fuzis Sig Sauer 556, mais de 100 mil munições operacionais para pistolas 9mm e .40 e 200 kits APH tático com tourniquet. É o que eu, deputado federal André Fernandes, estou enviando neste exato momento, através das nossas emendas parlamentares, para a Polícia Militar do Estado do Ceará. O meu desejo é um só: que a polícia faça bom uso desse equipamento, matando muitos bandidos. E fica aqui o meu compromisso: vou condecorar o policial militar que mais matar traficante e faccionado no estado do Ceará, que está oprimindo a população e expulsando o povo de sua casa. Corajoso, tá? Isso aí é inegável, né? No Brasil de hoje, isso é um ato de coragem. Vamos falar desse cara aqui? Meu conterrâneo, né? Senhor Gustavo Gaia. Não conheço o Gustavo Gaia, nunca conversei com o Gustavo Gaia, mas eu gosto do modelo de atuação do Gustavo Gaia, tá? Eu gosto do modelo, ele é combativo e, cara, gente, né? Prego que se desponta, leva martelada. Só que às vezes o martelo erra, e foi o caso aqui do Gustavo Gaia, né? A Câmara teve em votação um PDL que sustaria o processo, né, contra o Gustavo Gaia. Se eu não me engano, é um PDL mesmo, que é o julgamento, né, dessa sustação de processo. Ou seja, o STF entra com um processo contra um deputado, o partido aciona a Câmara e a Câmara vota se o processo fica suspenso ou não enquanto ele é deputado. E aqui, esse caso é um caso em que um senador também de Goiás, Vanderlan, entrou com ação contra ele porque ele chamou alguma coisa tipo vagabundo, xingamentos. E aí, cara, muito me impressiona, tá? Essa sensibilidade desses parlamentares querendo a cassação de deputados, processos criminais pesados com cassação de deputados por causa de coisas que eles podem classificar, né? Violações contra a honra. Tá, cá entre nós, se o Gustavo Gaia me chamasse de vagabundo, sei lá, ou qualquer coisa nesse sentido, ladrão, vagabundo, feio, roceiro, aí é elogio. Mas se ele me fala alguma coisa, né, que eu não gosto, eu vou processá-lo, sim. Eu vou me sentir violado na minha honra, sim. Mas isso aqui tem que ser na esfera da grana.
Indenização por dano moral, nada mais do que isso. E cá entre nós, sei lá, não sei como o Gustavo Gaia falou, mas vai que chamou o Vanderlan de vagabundo mesmo. Tem que ser indenizado, tem que ser condenado o Gustavo Gaia a indenização, né? Com certeza. Agora, as opiniões são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos, os deputados e senadores. É absurdo, absurdo, por causa de fala, um parlamentar perder o cargo, ser processado por calúnia, injúria e difamação. Não, tem que ser no bolso. Um deputado subiu lá e falou: o Sandra é isso. Beleza, ele causou prejuízo para mim, dano moral, arranca o salário dele inteiro, pá, ok. Depende da expressão, né, do prejuízo que ele causou, ok. Dano moral, isso ele tem que estar sujeito. Civilmente, ele não tem que ter imunidade. Mas criminalmente, ele tem, porque ele pode estar fazendo uma denúncia. A Câmara dos Deputados aprovou nessa quarta-feira a revogação, e agora foi revogação total, de uma ação penal que tramita no Supremo Tribunal Federal contra o deputado bolsonarista Gustavo Gaia. Eu acho que essa matéria do Metrópolis está errado, tá? Eu acho, isso aqui é minha opinião, tá? Que não é possível a Câmara julgar a revogação. O que a Câmara julga é a suspensão do caso, salvo engano. Pode ser que o errado aqui esteja sendo eu, mas ela suspende o processo enquanto ele é parlamentar. O requerimento foi apresentado pelo Partido Liberal, pelo PL, ou seja, o partido pede e a Câmara julga, e ontem ela julgou. Em março de 2023, o senador Vanderlan Cardoso apresentou uma queixa-crime contra Gustavo Gaia por calúnia, difamação e injúria. Em vídeo publicado no Instagram em fevereiro do mesmo ano, o deputado aliado do ex-presidente Bolsonaro chamou o senador de vagabundo e afirmou que ele havia virado as costas para o povo ao apoiar a reeleição do então presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em troca de cargos e comissões. Pô, é uma sacanagem o cara perder o cargo por causa disso, né? Eu quero provar que eu nunca recebi... não tenho nenhum cargo indicado por mim. Papai, ele mentiu aqui. Ele é imune criminalmente? Sim. Mas civilmente? Não. Então, assim, vejo como uma vitória da democracia, porque é um absurdo. A queixa foi acolhida pelo STF. Aqui, outro absurdo. Duvido que se fosse o Glauber Braga, se fosse o Boulos, se fosse o Lindbergh, essa queixa teria sido acolhida. O ministro Alexandre de Moraes, sempre ele, atuava como relator da ação no Supremo. Segundo o relator do pedido de revogação, o Zé Haroldo Catedral, do PSD, o deputado somente teceu uma crítica genérica nos estritos limites da arena retórica. Ele afirmou que, no máximo, poder-se-ia cogitar o cometimento de crime de injúria, no trecho em que o deputado chamou o senador de vagabundo, no máximo. E ainda sou contra isso. Para mim, é dano moral. Único e exclusivamente dano moral, tá? Único e exclusivamente dano moral. Moraes, agora vamos para outra pauta aqui. Moraes diz que ensino de gênero, né, ou seja, proibiu o ensino de gênero, né, você lembra? Ideologia de gênero nas escolas, beleza. Ele diz que proibir a ideologia de gênero nas escolas remete à Inquisição, é autoritário, viola a liberdade de expressão. Para o ministro do STF, a educação sobre a sexualidade é antídoto para discurso de ódio contra a população LGBTQIA+. Quando é que esses caras vão entender, né, que quanto mais eles fazem isso, mais eles acirram uma divisão? Na verdade, eles já entenderam, não é exatamente isso que eles querem. É um discurso totalmente progressista. Eu, particularmente, sou totalmente favorável ao respeito da população LGBT, tá? Totalmente. Tem que ter respeito, tem que ter direito ao casamento. Ai, Sandro, mas não... você tem que analisar o seguinte. Eu tenho 3 prismas. Eu olho como cidadão, eu olho como advogado, eu olho como cristão. Como cristão, cara, eu tenho que respeitar que cada um ame o outro da forma que bem entender. Embora eu veja que a própria Bíblia, né, tem divergências sobre isso, né? A Bíblia não traz ali, né, esse contorno. A Bíblia traz uma visão de que o homem e mulher
fazem uma família para procriar e tudo mais. Então, como cristão, dá para questionar. Como cidadão, cara, eu quero que cada um seja feliz do jeito que bem entender, desde que sejam maiores e capazes, tá? Para mim, o cara com o outro cara, se os dois são felizes daquela forma, como eu fico feliz em ver os dois felizes? Ah, se a menina e a outra menina vivem felizes, cara, que fiquem muito felizes como cidadão. Eu acho que a busca da felicidade é o bem maior. Como advogado, eu acho que a legislação está evoluindo muito, né? Como, por exemplo, a lei previdenciária. Não é justo dois homens viverem a vida inteira juntos, um cuidando do outro, para no final da vida não ter direito, né, a ter a pensão, como se fosse um casal. Tem que ter. Então, assim, tem prismas diferentes, é lógico que isso sempre vai entrar numa discussão. Agora, quando a gente fala em crianças, discussão de gênero, não. Para que discutir sexualidade com criança? Espera chegar na idade adulta, ter conhecimento. Os bonitinhos não podem, não tem a pleno entendimento que matar uma pessoa é errado. Mas vai discutir, né, questão sexual. Pelo amor de Deus, não envolvam as crianças nisso, deixa elas definirem lá na frente, né? Lá na frente, elas definem, elas veem o que elas querem e assumem. Então, não concordo com ideologia de gênero nas escolas. Eu não acho que esse é o caminho, tá? Pelo contrário, eu acho que eles disseminam ainda mais a divisão. Porque eu, cara, acho que essas pessoas estão certíssimas em expor, né, o seu amor da forma que eles fazem. Mas quando entra na criança, aí você já cria uma barreira em relação a eles. Tem, cara, umas pessoas que eu vejo e admiro aqui, por exemplo, Firmino, né? Assim, Pavinato. São pessoas que, cara, dá orgulho de ver gente defendendo pautas e bandeiras de forma tão bonita quanto eles. Mas são conhecedores de que com criança não se mexe. Parabéns a eles, né? Alexandre de Moraes afirmou nessa quarta-feira que proibir ensino de diversidade e de gênero e diversidade em escolas públicas lembra o período da Inquisição. Para o ministro, as mesmas pessoas que defendem que as redes sociais podem tudo buscam impedir a educação séria de temas sexuais. Eu não defendo que as redes sociais podem tudo, tá? Pelo contrário. Pelo contrário. Eu acho, por exemplo, que o cara que posta vídeos de uma criança em situações sexuais, cara, tem que se ferrar de uma maneira, né? Tem que pegar perpétua. Eu não acho que pode tudo. Eu acho que o cara que incentiva a pedor, né, nas redes tem que se lascar. O cara que incentiva violência contra homossexuais tem que parar na cadeia, tem que se ferrar. Eu acho mais do que justo. Então, eles tentam distorcer o discurso, tá? Essa é a verdade. A liberdade de expressão para essas pessoas existe para o discurso de ódio contra a população LGBTQIA+, né? Nas redes sociais. Não existe, não deve existir, e quem ataca pessoas homossexuais tem que se ferrar, tá? Tem discurso de ódio é genérico demais. A lei tem que ser muito clara no que é realmente um discurso, né, criminoso. Como, por exemplo, você desejar a morte de uma pessoa por causa da sua opção sexual. Ou desejar a morte de uma pessoa porque ele é um empresário. Ou desejar a morte porque ele é um homem branco. Desejar a morte é ódio, tá? Só que não existe a liberdade de expressão e a liberdade de ensino nas escolas. Para um antídoto, este discurso de ódio, declarou o ministro do julgamento de que a corte declarou inconstitucionais leis municipais que vetam o ensino de gênero. É o Brasil, né? É o Brasil, né? Infelizmente, isso é o Brasil, né? Acho que escola não é lugar, tá, para falar de sexualidade, tá? Tem um discurso que eu acho muito interessante do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho fala o seguinte: olha, o defensor da escola sem partido, por exemplo, né? Da escola sem partido, por exemplo, ele
ele tá errado. Que a escola tem que ter partido. Mas a diferença é que a escola só tem um partido. Só tem um partido. E o único partido que tem na escola é o partido de esquerda. E o Olavo de Carvalho fala, olha, o que deveria acontecer é a possibilidade de discutir direita e esquerda dentro da escola, mas só discute a esquerda. É uma hipótese, né? É uma hipótese. Vamos lá, pessoal. Rodrigo Constantino aqui, ó, no Braddock Show. Você vai acabar preso. Como assim, hein? Vamos lá, vamos entender isso aqui. Então ele pegou para Cristo uma simples cidadã, só que uma simples cidadã americana. E ele, a soberba costuma preceder a queda, né, Serrão? Ele achou que ia ficar impune para sempre, que a jurisdição dele era planetária. Então vamos usar um jagunço aí da PF para monitorá-la, para intimidá-la, vamos atrás dela, vamos eventualmente prendê-la. Só que ela é uma cidadã americana, morando nos Estados Unidos, agora sendo defendida por advogados pagos pelo homem mais rico do mundo, né? Uma banca e tanto. Então os americanos vão descobrir, muitos já estão descobrindo, né, o grau de absurdo que aconteceu com o Brasil, o grau de arbítrio a que chegou Alexandre de Moraes e sua trupe. E isso não é normal nos Estados Unidos. Isso tem consequências graves, né? Então, nós temos agora crimes cometidos, expostos, advogados pagos pelo homem mais rico do mundo, que, vamos lembrar, foi alvo direto do arbítrio do Alexandre de Moraes. Quer dizer, ele vai de Flávia Magalhães ao Elon Musk. Ele não liga para o grau de poder que a pessoa tem. Se ele quer destruir a pessoa, ele vai atrás e tenta destruir. Só que o Elon Musk, vocês vão lembrar, usou uma imagem de inteligência artificial do Alexandre de Moraes atrás das grades, falando: marque minhas palavras, esse dia vai se tornar realidade, você será preso. E agora ele está cumprindo a promessa, ajudando num caso que pode levar sim à prisão de Alexandre de Moraes, porque ele foi para cima de uma cidadã americana nos Estados Unidos, usando muito provavelmente um jagunço, um funcionário da PF que não tem poder de agir dessa forma. É repressão transnacional o crime que ele teria cometido aqui, que é típico de ditaduras como Venezuela e China. E isso vai ter consequência grave para Alexandre de Moraes. Então, marque minhas palavras, Alexandre de Moraes. Um dia você vai acabar preso. Você quer saber tudo o que acontece hoje no Brasil? Então você tem que assistir ao Braddock Show, o programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Clique aqui e siga o Braddock Show. Palavra de super-herói. Braddock Show. Crédito aí do Braddock Show, pessoal. Para quem não conhece, tá? Eu recomendo, né? Jornalistas muito corajosos e sérios, né? Naquilo que eles se propõem ali, tá bom? E é isso, pessoal. Foi um aparato hoje no nosso horário do almoço. Lembrando a vocês que esse editorial é patrocinado pela nossa empresa, a Imigra Mais. E se você quer entender um pouco mais do Paraguai e do Uruguai, é super importante. Muita gente me perguntou a diferença entre Uruguai e Paraguai. Cara, são mundos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Vamos começar pelo povo, né? O povo paraguaio, eu acho que os caras são muito mais alegres ainda do que o povo brasileiro. Todo mundo fala, a alegria do povo brasileiro. Esse povo não conheceu o Paraguai. Meu amigo, né? É festa e os caras gostam, são solícitos, trata a gente bem, sabe? Todo mundo pronto para te ajudar ali, mas é muito alegre e animado. Já o povo paraguaio, já o povo uruguaio é diferente. Eles são solícitos demais, mas é uma seriedade, sabe? É aquele povo mais sério, não é o tipo de cara que passa na rua, olá, bom dia, buenas tardes, buenas noites. Não, são mais sérios. Você chega até eles, pede uma informação, não, claro, vou te ajudar. São muito solícitos, mas é um povo mais sóbrio, é um povo mais sério, tá? Então o povo já é diferente. A cidade.
A cidade uruguaia, né, o Uruguai, né, as cidades que eu mais posso falar para você é Montevidéu, esse aqui é o Palácio Salvo, né, e também Punta del Este. São os lugares que eu costumo ficar no Uruguai. E aí, é uma cidade com características mais antigas, tem a parte moderna, mas são prédios mais baixos, uma infraestrutura pública, sabe? Asfaltos top, escolas, hospitais, tudo muito bem estruturado. Mas os prédios em si não são aquela coisa moderna, amplamente opulenta. É um moderno bem estruturado. Enquanto que o Paraguai, telões, é uma coisa meio China de se ver, sabe? À noite, luzes e telões. Então, o privado no Paraguai é muito mais sofisticado do que o privado do Uruguai. Porém, o público do Paraguai deixa muito mais a desejar, né? Então, as estradas no Uruguai, né, as ruas de Assunção são muito piores do que as ruas de Montevidéu, né? As praças são menos cuidadas, os parques são menos cuidados de que os de Montevidéu. Montevidéu é uma vibe meio Europa, enquanto que o Paraguai é uma vibe meio Brasil, assim, sabe? Meio Brasil indo ali para uma vibe meio além do Brasil, meio Singapura. É uma coisa bem diferente, né? E aí depende muito, né? Para quem gosta daquela vibe mais natureba, ver o mar, as pessoas têm uma calmaria. O Uruguai, né? O pessoal deu um determinado horário, o povo vai para as praças, né? E aí, de frente à orla, de frente ao mar, né? A costaneira, quando o pessoal, né? Lá no Uruguai se chama Rambla, aqui se chama costaneira. Quando o pessoal vai à noite, né, que o sol está se pondo ou o sol está nascendo, o povo para, aplaude, sabe? É um ritmo muito mais tranquilo no Uruguai. Já o Paraguai é o ritmozão acelerado do Brasil, né? Então, isso aqui foram algumas dicas que a gente está trazendo para vocês entre Uruguai e Paraguai. Para saber tudo isso, você vai marcar uma consulta, 16 993 21 0648. No próximo editorial, eu quero falar sobre empresas no Uruguai e no Paraguai para vocês. Fechou? Grande abraço, fiquem com Deus e vejo vocês no próximo editorial. Muito obrigado pela confiança.